Ei, gente, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. E estamos aqui para dar uma dica preciosa para vocês, pais, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Tia Gi. E vamos lá! Bom, gente, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: nós estamos atravessando esse momento difícil. Isso não tem jeito. Não tem jeito, né? Infelizmente é uma situação muito grave e nós tivemos que tomar as medidas aí, né, para que fosse minimizado uma situação pior ainda. Então, nesse momento, e é complicado, porque você, pais, né, pai, avô, tio, avó, primo, prima, irmão, né, vocês que estão aí ajudando as nossas crianças em casa, para vocês eu imagino que seja tão complicado, porque tem o trabalho de vocês, tem os afazeres que vocês, né, as responsabilidades de cada um que não parou, não tem como. Então eu sei que é difícil, mas é importante nesse momento que vocês não deixem as nossas crianças ociosas, tá bem? E em relação aos estudos, a dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: acompanhem a criança de vocês. Não tem outro jeito. Vocês precisam acompanhar a criança de vocês. E sabe por quê? Porque criança é criança, gente. Elas não vão fazer sozinhas, né? Pode ser, pelo menos a grande maioria não, né? Elas não têm ainda aquela maturidade de... Estão criando, e nessa situação elas estão tendo que criar essa maturidade mais rápido ainda. Então, veja, elas são crianças, elas não vão fazer sozinhas, elas não têm aquela iniciativa. Precisa sim de vocês estarem acompanhando, entendeu? Então peguem, como é que vocês vão saber se sua criança está ou não fazendo? Porque de repente tem muita criança que fala, estou fazendo. Aí chega lá, a nota é a bomba, né? Então vejam, peguem as apostilas, peguem os cadernos, peguem o que o professor de cada disciplina, o que o professor de cada disciplina utiliza e verifiquem. Se o negócio estiver em branco, gente, tem alguma coisa errada, entendeu? Eu não entendi. Não entendeu por quê? Você viu o vídeo direito? Você questionou o seu professor? Você perguntou? Não tem como, não tem um método mágico para a criança absorver aquele conteúdo, a não ser que ela estude, que ela preste atenção, que ela questione como se ela estivesse na escola. E para isso acontecer, vocês vão ter que acompanhá-la. Então verifiquem se as apostilas, os cadernos, se eles estiverem em branco, tem coisa errada aí, né? Então acompanhem. E para mudar essa situação, vocês sabem, a gente faça um cronograma de estudo com elas. Façam vocês o cronograma. Então, veja, se baseiem as escolas, elas já têm, não tem o horário das escolas, das aulas? Então, durante aquele horário das aulas, estão acontecendo as aulas remotas, correto? Então, vocês sabem que a sua criança tem que estar naquele momento assistindo a aula remota, ou é o vídeo explicativo que o professor passou, ou é uma leitura que o professor pediu que o aluno fizesse para aquela determinada disciplina, para aquele determinado assunto, ou é uma pesquisa que eles vão estar fazendo. Bem, aí pronto, tem naquele horário ali, tem a aula acontecendo. Então, façam com que as suas crianças acompanhem no tempo correto da aula que já está lá no horário de aulas da escola. Isso facilita, a vida não é delas, não é de vocês, pais, porque, né, tem que acompanhar. Bem, aí a partir disso, faça o plano de estudo para eles, porque o que acontece? A aula é dada, e aí tem o dever para que as crianças cumpram, para verificar como é que está se elas estão, a aprendizagem delas, se elas estão aprendendo. Então, aproveitem. Por exemplo, vamos pegar matemática quinto ano. Aí, matemática quinto ano, o professor deu o conteúdo da semana inteira, passou na segunda-feira. Postou lá no Classroom, que é uma excelente ferramenta que a gente está utilizando. Postou lá no Classroom a aula
e as atividades para a semana inteira. Então, façam, por exemplo, então tá, na segunda-feira, meu filho vai, além de manhã que vai estudar, vai ver a aula daquele dia, à tarde ele vai tirar o período da tarde para estudar, por exemplo, matemática e português, que foram, né, é o conteúdo que me veio na cabeça agora. Na terça-feira ele vai estudar história e ciências. Mas veja, precisa ter um tema para que o seu filho se concentre e foque a atenção, ok? Agora também você pode pegar o horário das aulas, né, que teve no período da manhã e fazer com que ele repique esse horário no período da tarde, para que ele faça as atividades. Mas preste atenção que o conteúdo provavelmente está sendo postado conteúdo para a semana inteira. Então vai ter aquele dia que não vai ter conteúdo novo, mas o conteúdo já foi postado, né? Na segunda-feira, por exemplo, nós temos aula, por exemplo, segunda e quinta. O conteúdo foi todo postado na segunda. Então, ajude o seu filho a dividir, né, esse conteúdo para que ele possa absorver melhor, né? Bem, dito isto, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: é uma grande responsabilidade que todos nós estamos tendo na mão em relação aos estudos, né? Ao conhecimento dos nossos filhos. Então, veja, se você não tomar a atitude, e quando eu falo tomar, você decide, né? Que você tem que mudar, ou não está dando certo, alguma coisa vai ter que ser feita. Então, você decide o que você vai fazer. Eu estou dando uma dica. O importante é, decidiu, coloque em ação, tá bem? Porque, olha só, eu penso assim, imagina que se você estiver deixando o barco correr à solta aí, né? Não porque você queira, mas por causa que eu estou dizendo, a situação é complicada. Mas parem e pensem nisso que eu vou falar agora. Se estiver acontecendo isso, e quando a gente retomar, se agora está sendo difícil, o conteúdo está sendo explanado, quando a gente retomar a aula, imagina, você acha que o seu filho vai dar conta de acompanhar o conteúdo? Ou, se a gente ficou esse tempo todo, né, nós estamos esse tempo todo nessa situação, se o seu filho não está fazendo as coisas de acordo com o que elas têm que ser feitas, vocês não acham que ele vai ter mais dificuldade também para depois na retomada? Afinal de contas, gente, nós não estamos de férias, nós estamos de quarentena e a situação mudou um pouco. A situação mudou, mas nós temos que fazer, tá bem? Então, se eles estão parados em casa, vai ficar mais complicado para ele. É lógico que em relação ao conteúdo em si, os professores provavelmente, né, vão fazer um apanhado, mas não vai ter como voltar tudinho, pim, purim, pim. Então, gente, por favor, tá bom? A prática leva à perfeição, todo mundo sabe disso. Pode parecer difícil, mas tem que ser feito, tá bom? Não deixe os seus filhos ociosos em casa durante esse período. É bom para a cabecinha deles, tá bem, gente? Isso é agora e pensando no futuro, a longo prazo. Isso vai ser bom para eles também, a responsabilidade que eles vão estar adquirindo, tá bom? Mas precisa de você ajudá-lo, tá bom? Ó, um grande beijo do fundo do meu coração, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima dica, galera.